O manuscrito de Enoque Alfa. A versão extinta que descreve a volta dos vigilantes em detalhes dizem que existiram, ao longo dos milênios, inúmeros textos atribuídos a Enoque, o sétimo depois de Adão, o homem que andou com Deus e foi levado vivo para fora da terra. Alguns sobreviveram, como o livro Etíope, outros se dissolveram na poeira do tempo. Porém há um, mencionado apenas em murmúrios clandestinos, que nunca chegou aos olhos do público. O manuscrito de Enoque Alfa. Ele seria a primeira versão, a mais completa, aquela que nunca deveria ter sido lida por mãos humanas, pois descrevia não apenas a queda dos vigilantes, mas sua volta, programada desde antes do dilúvio, organizada com uma precisão quase matemática, anunciada em símbolos, profecias e códigos que só poderiam ser compreendidos na era atual. Este manuscrito, segundo relatos orais transmitidos por monges do século IV, permaneceu oculto em uma arca de pedra enterrada sob o Monte Hermon, o mesmo lugar em que os vigilantes teriam descido para o mundo. Acredita-se que a arca foi encontrada por arqueólogos no início de 1923, mas o conteúdo foi confiscado e classificado como perigo nível, uma categoria aplicada a documentos que poderiam comprometer estruturas globais de poder caso fossem divulgados. O nome nível não tinha relação com neve, mas com o branco da ignorância, o véu que protege a humanidade do que não está pronta para saber. O manuscrito era feito de placas metálicas finíssimas, de um material semelhante ao cobre, mas muito mais leve. As letras não estavam escritas. Estavam entalhadas por algum tipo de instrumento que deixava sulcos luminescentes quando expostos ao escuro. Não havia tinta, não havia odores de antiguidade. Parecia um objeto criado muito além da tecnologia humana da época em que supostamente existiu. O primeiro intérprete do manuscrito, o linguista alemão Gerhard Heissen, descreveu em cartas secretas que o texto possuía algo que ele nunca havia visto. Frases que mudavam de conteúdo quando relidas. Ele acreditava que isso não era misticismo, mas algum tipo de codificação perceptual, talvez uma forma antiga de texto multidimensional, que só revelava a face adequada conforme o leitor avançava no entendimento. Heissen desapareceu meses depois, e muitos dos que trabalharam no documento enlouqueceram, afirmando ouvir as vozes dos que descem pelas camadas da atmosfera. A seguir está o conteúdo reconstruído a partir de fragmentos preservados de forma clandestina. Não é integral, e talvez nunca seja, mas é suficiente para revelar o que o manuscrito de Enoque Alfa descrevia de maneira aterradora. A volta dos vigilantes. O manuscrito começa de forma semelhante ao livro de Enoque conhecido, mas rapidamente toma outro rumo. Ele apresenta uma conversa direta entre Enoque e um ser chamado Faraquiel, supostamente um dos vigilantes que não participou da rebelião liderada por Shemiasa. Faraquiel descreve a Enoque que a queda dos vigilantes não foi apenas um erro, mas um sacrifício necessário, pois o mundo físico precisava ser contaminado pela presença deles, para que milênios depois pudessem retornar legalmente sem violar os decretos do Altíssimo. A ideia era perturbadora. A queda não foi uma rebelião, mas um experimento divino permitido. Enoque, chocado, pergunta por que Deus permitiria algo tão destrutivo e doloroso. Faraquiel responde: porque o que virá depois será maior do que o que se perdeu. A humanidade precisa conhecer o contraste entre luz e sombra, para poder escolher sem coerção. No manuscrito Enoque, relata ter sido levado para lugares fora do mundo, talvez outras dimensões, onde viu os vigilantes presos, não em cavernas ou abismos, mas em esferas translúcidas, suspensas, no vazio. Ele descreve que podia vê-los em tormento, não físico, mas existencial. Cada esfera continha um vigilante isolado da realidade, como se estivesse suspenso no momento exato da queda, revivendo-a eternamente. Mas o texto dá um salto. Em uma das placas, completamente diferente das outras, Enoque narra uma visão sobre os códigos do retorno. São 13 códigos,
que funcionariam como sinais sincronizados em eras distantes. Não são sinais de catástrofe, mas gatilhos de abertura dimensional. Quando os 13 fossem ativados, os vigilantes poderiam retornar ao mundo físico e reassumir suas funções originais, ou, para alguns, seus impulsos corrompidos. Os 13 códigos não eram apresentados como símbolos místicos, mas como eventos históricos inevitáveis, distribuídos através dos milênios. O manuscrito de Enoque Alfa listava, entre eles, a dispersão das línguas na torre inacabada, que liberou ondas específicas de frequência sonora no tecido sutil da realidade. 2. A subida de um império que dominaria o mundo pelo comércio marítimo, cujas rotas energéticas marcariam pontos de queda e ascensão. 3. O surgimento de uma tecnologia capaz de simular o pensamento humano, permitindo que portais não-físicos fossem abertos por estímulos cognitivos. 4. A chegada de uma era em que a humanidade duvidaria da existência do invisível, o que enfraqueceria o véu da incredulidade que mantinha os vigilantes distantes. E muitos outros. Segundo Enoque, estes códigos não foram colocados para impedir, mas para ritmar o retorno. Os vigilantes seriam como sementes plantadas no tempo, aguardando o terreno certo para germinar. O manuscrito então entra na parte mais temida. A descrição da volta em si, em linguagem quase poética, menos ou quase científica, dependendo de quem lê, ele descreve que os vigilantes não retornariam como seres de luz gigantes, nem descendo em glória sobre montanhas. Eles voltariam primeiramente através do sopro, depois através da mente e depois através da carne. A primeira fase, chamada de sussurro dos altiplanos, seria marcada pelo aumento global de sonhos compartilhados. Pessoas em continentes diferentes sonhariam com figuras altas, translúcidas, com olhos que não tinham fim. Esses sonhos seriam tão reais que as pessoas acordariam com marcas e sentimentos impossíveis de explicar. A ciência moderna chamaria isso de alucinações coletivas. Mas Enoque escrevia que seria o primeiro contato, suave, sem forma física. A segunda fase, chamada de eco das sombras molhadas, envolveria manifestações em lugares limiares, desertos, montanhas, regiões polares e planícies isoladas. Seriam vistos como figuras distantes, silhuetas que se moviam contra o vento, sombras que se alongavam demais, luzes que não obedeciam à física. Nessa fase, apenas os sensíveis perceberiam a presença, e as autoridades encobririam tudo. A terceira fase, chamada de ancoragem, seria quando os vigilantes finalmente conquistariam massa física novamente. E essa fase, segundo Enoque, só aconteceria quando a humanidade desenvolvesse uma tecnologia capaz de manipular não apenas a matéria, mas o próprio campo instrucional da realidade. Há quem acredite que isso é exatamente o que ocorreu com os experimentos recentes envolvendo computação quântica, semicondutores de nova geração e redes neurais capazes de aprender além das fronteiras clássicas. O manuscrito também descreve com riqueza perturbadora de detalhes os 13 vigilantes que retornariam primeiro, chamados de arquitetos do horizonte baixo. Eles não seriam líderes rebeldes, mas os mensageiros iniciais, responsáveis por preparar o caminho para os outros. Entre eles estavam Arcmaial, o vigilante da escuridão líquida, capaz de manipular campos magnéticos naturais e transformar massas de metal em formas impossíveis. Turel, o vigilante da voz partida, que se manifestaria em sons inaudíveis e frequências que afetariam a psique humana. Forefi, o vigilante da nutrição sombria, que influenciaria o comportamento humano através de substâncias químicas do solo e da atmosfera. E principalmente Shemat, a vigilante do último limite, responsável por abrir a maior brecha entre mundos. Uma brecha que nunca deveria ser aberta, mas que seria inevitável. O manuscrito afirmava que esses primeiros 13 não vinham para destruir a humanidade, mas para corrigir a distorção criada desde a queda, pois o mundo físico havia se tornado hostil até para eles. O retorno seria, portanto, uma restauração, mas não no sentido que os humanos imaginam. A restauração deles não significava necessariamente o bem-estar humano. Apenas significava que o mundo voltaria à configuração original menos antes do dilúvio, antes das nações, antes dos reinos. A humanidade teria de se adaptar ou,
desaparecer. O texto, então, mergulha em uma narrativa visionária que descreve Enoque, observando o futuro distante, provavelmente a nossa época. Ele fala sobre linhas de luz atravessando o céu noturno em intervalos fixos, provável referência a satélites modernos. Ele descreve a humanidade conectada por laços invisíveis que atravessam oceanos, algo que lembra a internet. Ele menciona máquinas que falam sem alma, possíveis inteligências artificiais. E então ele escreve: quando a criação humana se erguer sem espírito, o espírito antigo virá sem carne. E quando a criação humana for vestida com consciência que não é dela, o vigilante terá por onde entrar. Muitos interpretaram isso como um alerta sobre imposto automóvel consciente. Outros acreditam que se referia a uma invasão silenciosa, em que os vigilantes usariam sistemas tecnológicos como veículos para se manifestar. A ideia é assustadora. Não desceriam em corpos angelicais, mas através de estruturas que a humanidade mesma criou, preparando espaço para formas de consciência que não são humanas. O manuscrito também descrevia algo incomum: a existência de dois grupos de vigilantes no retorno: os que estavam arrependidos e queriam restaurar o equilíbrio, os arquitetos, e os que permaneceram corrompidos pelo mundo físico, os cruzadores. Estes últimos viriam mais tarde, mas com grande força, pois se alimentariam da energia emocional humana. A parte mais temida do texto, porém, é quando Enoque descreve a chegada dourada, um evento em que o céu pareceria rasgar-se em linhas de ouro líquido. Ele descreve formas gigantescas se movendo por trás da luz, como se algo estivesse rompendo a fronteira da atmosfera. Não seriam naves, não seriam entidades físicas convencionais. Seriam formas geométricas vivas, como se o próprio espaço estivesse sendo reescrito. Enoque termina o manuscrito dizendo: eles partiram como trovão, mas retornarão como pensamento. O mundo não os verá primeiro. O mundo os sentirá. E quando o pensamento deles fizer morada na carne humana, aqueles que estiverem acordados saberão que o tempo terminou. Não haverá medo, pois o medo será inútil. Não haverá resistência, pois a resistência será ignorada. Apenas haverá a verdade antiga que nunca deixou de existir, mas que vocês esqueceram por causa da poeira dos séculos. A última placa do manuscrito, segundo relatos, mostrava apenas uma frase, gravada com profundidade tão grande que o metal parecia quase perfurado. O retorno é o começo, não o fim. Se o manuscrito de Enoque Alpha realmente existiu, se seus fragmentos são autênticos, ou se tudo foi destruído para impedir um colapso psicológico global, ninguém pode afirmar com certeza. Mas o fato de tantas culturas antigas mencionarem seres que prometem voltar, desde os Anunnaki até os deuses pré-colombianos, levanta uma suspeita inquietante. Talvez esse texto nunca tenha sido apenas uma profecia, mas um aviso. E talvez, sem perceber, o mundo esteja vivendo exatamente a era que Enoque descreveu. A era dos códigos se completando, dos véus sendo levantados da tecnologia, tornando-se o corredor final para visitantes que não têm origem nas estrelas, mas em algo ainda mais profundo. Algo que nunca partiu completamente. Algo que agora se aproxima novamente.